Oi, gente. Falando sobre isso que está acontecendo em Los Angeles, na Califórnia, sobre esse incêndio devastador que está acontecendo lá, e juntamente com o que aconteceu naquela premiação lá, em que aquela mulher ela zomba de Deus. É muito difícil. Olha, eu não sei como que a pessoa não tem temor, né, verdade? Ela zomba de Deus e isso é muito triste. Então, o negócio é o seguinte: muitos de nós cristãos, principalmente, né, líderes, líderes na política, deputados da direita, eles falam assim, ó, com Deus não se brinca. E muitas vezes eles colocam um paralelo, assim, como se fosse a mesma história, porque depois dessa premiação aí, que essa mulher fez essa piada de mau gosto, irreverente, de zombaria, e logo depois, 2, 3 dias, então, houve esse incêndio florestal. A pessoa coloca como se Deus tivesse irado e agora ele está destruindo esse povo. Gente, não! Não! Não jogue para o time adversário. Tem uma guerra espiritual entre o bem e entre o mal. E essa guerra quer você. O bem quer você e o mal também quer você. Você é tão importante que a gente não tem noção. E você está sendo disputado. E muitos de nós cristãos estamos sendo joguetes nas mãos do adversário, do inimigo de Deus. Amados, Deus, ele é bom. Deus, ele é bom. Deus, o inimigo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele não tem pudor, gente. Ele não tem conversinha. Quando a Eva foi lá ter uma conversinha com ele, mas Deus falou que você não pode comer de nenhuma. Chamou assunto, buscou assunto com ela. E a Eva foi defender, ela foi conversar, ela foi ter um diálogo. Com o inimigo não se tem diálogo, amigos. Ele é mau, ele destrói, ele rouba, ele mata. E nesse momento, muitos cristãos acham que é um momento que Deus está irado e está se vingando por causa do que essa mulher tão desprovida de temor falou. E muitos ali riram e outros aplaudiram. Mas isso que está acontecendo, onde muitos acham que é Deus que está fazendo isso, não é verdade. Deus, ele quer salvar toda a humanidade. O inimigo de Deus e os seus anjos caídos, eles já estão perdidos. Mas eu e você, enquanto tivermos fôlego em nosso peito aqui, nós temos chance. Então, mesmo aquelas pessoas que zombam de Deus, gente, eu vou contar esse exemplo para vocês, e em nome de Jesus, que vocês sejam tocados. Quando o povo, os líderes religiosos, porque povo é muita gente, né? Quando os líderes religiosos e uma porção daquela gente quiseram crucificar a Jesus, ele sofreu calado e recebeu a punição até o fim. E ele não rejeitou, e ele não jogou fogo do céu e queimou todo mundo. Quando Pedro cortou a orelha,
Ele falou: se eu quiser, eu posso pedir para o meu papai e ele vai me mandar 12 legiões de anjos. Mas não é esse o plano. E daí, meus amados, que quando Jesus morreu e ressuscitou, e aqueles soldados viram que Jesus ressuscitou, você sabe o que aconteceu? Você lembra dos evangelhos, o que diz lá? Eles receberam propina, eles receberam dinheiro para mentir, para dizer não. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus. A gente não viu anjo nenhum, não. Eles desmaiaram de terror, mas por medo do César, do imperador, por pressão daqueles líderes israelitas. Eles não disseram a verdade, dá vontade de chorar. Enquanto os discípulos morreram pela verdade, dá vontade de chorar. Eles mentiram, porque eles amaram mais a vida deles do que a verdade. E daí depois, eu não me lembro qual palavra, se é Tiago, quem que é que fala nas cartas do Novo Testamento, fala assim, ó, que não existe perdão para o pecado contra o Espírito Santo. Sabe o que é isso, amados? É que quando mesmo Deus, o Senhor do universo, morre por ti, ele dá vida por ti, e mesmo assim não aceita a salvação que há em Cristo Jesus. O que mais poderá ser feito para a salvação dessa alma? Nada. Então, o que acontece? Só lhe resta a morte, e é eterna, porque é o pecado contra o Espírito Santo. Então, qual foi o pecado dessas pessoas? Que mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles não aceitaram Jesus. Eles continuaram negando que ele é o Santo Filho de Deus. Quando eles mataram Estevão, quando eles perseguiram o apóstolo Paulo e mataram o apóstolo Paulo, quando eles mataram a Pedro, mataram Tiago, prenderam o João, discípulo amado. Então essas pessoas selaram a sua crença, a seu caráter, selaram, tá selado. Não aceitamos esse daí. Nós não sabemos. Abraão, sabemos quem que é. Agora esse aí, não sabemos quem é. Então eles rejeitaram o Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus estava ali mesmo depois de morto, e ressuscitou, disposto a salvar aqueles homens. Porque Deus, quando ele destrói, igual ele destruiu no passado, alguns povos que rejeitaram ele, Deus falou assim que ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes que se convertam, se arrependam e se convertam. Amados, muitas pessoas lá em Los Angeles estão morrendo. E essas pessoas são inocentes. E seja quem for, Deus quer salvar. Ele quer salvar qualquer pessoa. Ele quer salvar o Lula e ele quer salvar o Bolsonaro. Ele quer salvar as pessoas da direita e ele quer salvar as pessoas da esquerda. Ele quer salvar nós até o último momento. Nós não entendemos esse amor. Lembra daquela parábola onde Jesus conta que ele larga as 99 ovelhas e busca uma? Lembra da outra parábola do jovem que foi embora, levou toda a herança do pai? E depois, quando ele volta, o pai aceita ele. E o outro irmão fica com raiva e fala: eu fiquei com o senhor o tempo todo. E esse pode ser um de nós. Quando Deus perdoa aquele pecado que a gente não consegue perdoar.
Longe de Deus querer destruir aquele povo. Gente, você não conhece a história de Sodoma e Gomorra? Quando o Abraão intercede e ele fala, mas Senhor, me perdoa. Falar com o Senhor, pedir para o Senhor, meu Deus, me perdoa, Senhor. Mas se tiver 50, porque longe de ti fazer tal coisa, o Senhor é justo, é bom, misericordioso. E você destruirá? Não. Se tiver 40, o Senhor destruirá? Não. Senhor, me perdoa, mas me deixa. E se tiver 30? 45? E se tiver 35? E se tiver 5? E se tiver 10? Amados, esse é o nosso Deus. Não se engane com a política. Com a mentalidade política, a filosofia desse mundo, a ideologia desse mundo, ela quer te enganar. Deus é amor. Quando fala assim, com Deus não se brinca, e daí olha só, punindo, e punindo, e punindo. Não! Deus não está punindo ninguém. As coisas acontecem por irresponsabilidade também do homem. Seja por negligência de não pagar o suficiente para essas pessoas que trabalham como bombeiros. Não sei, eu não sei. Esse mundo jaz do maligno. Nós muitas vezes depredamos esse mundo, nós não cuidamos desse planeta. E lá é um lugar muito árido, muito seco. E sempre tem queimadas naquele lugar. Deus não tem nada a ver com a maldade desse mundo. Quem quer que pensemos assim é o inimigo de Deus. O que Deus quer de mim, de você e de quem zomba dele, seja lá quem for, é que eles se arrependam e aceitem Jesus como Salvador da vida deles. É esse que é o objetivo e o querer de Deus. Agora, essa outra maneira de pensar é uma maneira de criar um cristianismo que traz, que quer justiça, que tem prazer na morte, que tem prazer na destruição. Não! Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o nosso Deus. Deus é amor. E Deus fala assim, sabereis que sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. Nós não respeitamos a autoridade. Quando Paulo disse que era para nós respeitarmos a autoridade, quando Pedro fala na carta dele, sabe quem que era? Era o Nero. Era o pior imperador que poderia ter. E nós, será que nós respeitamos as autoridades? Nós não respeitamos as autoridades. Mas Jesus, que era perfeito, que não era como eu e como você, ele respeitou a autoridade. Mas nós achamos no direito de desrespeitar a autoridade e falamos em nome de Deus. Então devemos cuidar muito com essa questão. Pedimos sabedoria e discernimento. E nunca nos esquecer que Deus é amor. Que Deus nos abençoe e que Deus guie as nossas paixões, as nossas emoções e esse raciocínio que nós temos aqui na nossa mente. E não nos esquecemos, Deus ama você e Ele me ama. Ele ama até a morte.